A pior crise do mundo pode estar começando agora. Aqui na minha tela você está vendo o crescimento do PIB da China nos últimos meses. Você pode ver que agora, nesse segundo trimestre de 2022, a gente está vendo algo totalmente atípico acontecendo. O PIB, o crescimento do PIB da China indo para o campo negativo, que só tinha acontecido uma vez em 2020, no início de 2020, por conta dos lockdowns, por conta dessa doença que assolou o mundo, né? Essa nossa pandemia. Se a gente parar para olhar num volume de tempo, num patamar temporal aqui da última década, sempre foi um crescimento positivo, sempre foi uma evolução no PIB da China, exceto 2020, algo temporário, só que agora parece que de forma persistente a gente está vendo um início. De forma persistente não, a gente só vai saber isso no futuro, mas de forma estrutural a gente está vendo uma queda no PIB da China e talvez uma derrocada da própria China por conta de uma crise imobiliária que leva a uma crise financeira, já está tendo até confisco de dinheiro de chineses dentro da China. Isso pode impactar grandemente tanto a economia internacional, quanto a economia no Brasil, quanto as ações especificamente no Brasil. É justamente sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Então olha só, o que efetivamente está acontecendo? A gente está vendo o PIB da China nesse trimestre indo para um patamar negativo, e o que está gerando isso? O que está levando isso a acontecer? Tá? Basicamente, uma crise no mercado imobiliário e uma crise, por consequência da crise do mercado imobiliário, uma crise no sistema financeiro chinês. Então, olha só, olhando primeiro para o mercado imobiliário, o que a gente está vendo aqui? Esse indicador dos preços dos imóveis na China, tá? Preços dos imóveis na China. A gente vê aqui que a China cresce aproximadamente ali a uma taxa de 5% ao ano os preços dos imóveis, deu uma acelerada muito grande aqui em 2018, 2019, já tinha dado uma acelerada aqui, depois de 2015 ali até 2017, deu uma recuada. Em 2018, 2019 fez um pico e desde 2019, antes mesmo da gente ter lockdown, antes mesmo da gente ter pandemia, os preços dos imóveis já começaram a subir de forma mais vagarosa, cada vez mais vagarosa, principalmente no ano de 2021, que muitas coisas mudaram na China, é isso que eu vou te mostrar nesse vídeo. Começaram cada vez os preços crescer de forma mais vagarosa, até que agora a gente já está há alguns meses no campo do negativo. Ou seja, os preços dos imóveis na China estão reduzindo, certo? E a gente consegue ver aqui nessa matéria que isso não é algo pontual que eu estou te falando. Você já pode ver nos principais sites no Brasil e no mundo essa questão da crise imobiliária na China, que preocupa sim a economia global. Só para você ter uma noção, existem 225 milhões de metros quadrados de imóveis a finalizar na China, por conta de um grande esquema, uma grande pirâmide imobiliária, se é que eu posso falar assim, vou te explicar mais detalhes do que está acontecendo lá, que foi construída com o passar do tempo. E a gente vê algo surreal para a economia chinesa, que basicamente sustenta o mercado imobiliário com o maior valor do mundo, são cerca de 50 trilhões de dólares o valor do mercado imobiliário na China, o maior mercado imobiliário do mundo. E a gente está vendo o que aconteceu aqui nesse primeiro semestre de 2022. Vendas de moradias na China sofrem queda de não 5, não 10, praticamente 32% no primeiro semestre desse ano. Por que isso está acontecendo? Onde que isso começou? O que está gerando isso daqui? Vamos lá, não é de hoje que você sabe que a China tem por objetivo ultrapassar a economia americana. Como que a China busca fazer isso? Por conta de um estímulo, por conta de uma corrida no mercado imobiliário. O mercado imobiliário representa cerca de 25% do PIB da China, representa cerca de 70% da riqueza dos chineses. Então, é um setor da economia extremamente importante para as pessoas e para o próprio PIB da China, e basicamente o que a China mais quer é crescer cada vez mais o PIB para ultrapassar os Estados Unidos como o país com a maior economia do mundo e se manter nesse patamar de liderança. Por conta disso, muitos instrumentos foram usados na economia chinesa. Na China, como esse mercado imobiliário foi muito estimulado com o passar do tempo, os preços começaram a subir pra caramba, e isso gerou nos chineses essa possibilidade de ganho de renda, ganho de capital, perdão, a valorização dos preços dos imóveis. Então eles começaram a pegar empréstimos, a se financiar. Os chineses, em média, eles comprometem 23 vezes a sua renda anual com imóveis, ou melhor, comprometiam, porque agora o mercado imobiliário está entrando derrocada. Então, esse mercado imobiliário ficou muito aquecido, os preços começaram a subir pra caramba. Só que não somente de imóveis que eram construídos. A China entrou numa grande espiral que era o seguinte:
empresas incorporadoras, construtoras iam lá, ofertavam projetos de imóveis que seriam construídos. Grandes prédios que viraram posteriormente cidades fantasmas, que você pode até pesquisar no YouTube se você quiser. Várias implosões de diversos prédios de cidades fantasmas. Não tinha ninguém para morar, mas tinha prédio sendo construído. Por quê? Essa construção de anos e anos dos preços dos imóveis valorizando, que agora parece que esse negócio chegou ao fim. Mas aí os chineses cada vez compravam mais imóveis. Só que olha o que as incorporadoras chinesas fizeram. As incorporadoras chinesas vendiam esses imóveis, certo? Os chineses compravam por meio de uma hipoteca, que basicamente é uma forma de você fazer um empréstimo, uma forma de você captar crédito. Você não tem o dinheiro, mas vai pagando, certo? A hipoteca. E aí essas incorporadoras, elas começavam, erguiam o prédio, não finalizavam e já vendiam novos prédios, porque as pessoas queriam comprar mais e mais e mais e mais, porque o mercado estava muito aquecido e os preços não paravam de subir. Então, as incorporadoras, elas não concluíam aqueles imóveis e começavam a construir novos imóveis, de forma que hoje a gente tem 13 milhões de obras inacabadas, o que resulta em cerca de 225 milhões, em média, de metros quadrados de imóveis inacabados na China. Ou seja, a gente tem um mar de cidades fantasmas, a gente tem vários imóveis que não foram construídos. O governo chinês, vou dizer economia, não, o governo chinês, ele olhou para essa situação e viu, a gente precisa fazer alguma coisa. Então ele começou, no final de 2020, final de 2021, ele começou com uma política diferente no mercado imobiliário chinês. Ele adotou o que foi chamado de Three Red Lines, que basicamente são 3 regras, tá? Que se baseiam no seguinte: regras para as incorporadoras chinesas. Basicamente, o total de passivos, ou seja, o total de contas a pagar, o total de dívidas que as incorporadoras chinesas têm, não poderia exceder 70% dos ativos, ou seja, dos bens que elas têm ou direitos, algum volume de recursos que elas têm a receber. Então, elas não podem ter mais passivo do que ativo. Outra regra que foi imposta: a dívida líquida dessas empresas não poderia ser maior do que o patrimônio líquido delas. Ou seja, a empresa não poderia ter mais dívida do que patrimônio efetivamente dela. Ela não poderia ser muito alavancada, ela não poderia ser muito endividada. E uma outra regra que foi dada é que a empresa teria que ter de dinheiro em caixa uma quantidade que fosse pelo menos o dobro da quantidade de dinheiro que ela teria que pagar em dívidas no curto prazo. Ou seja, geralmente a gente fala em dívidas de curto prazo, dívidas em até 12 meses. E qual é a verdade? O que aconteceu? Qual é o fato consolidado? Praticamente nenhuma incorporadora chinesa se enquadrava nesses critérios. Só que, como ela não se enquadrava mais nesses critérios, ela não conseguia fazer o que ela sempre fez, que foi basicamente o quê? Parar, tirar a atenção das obras que ela estava fazendo, estava conduzindo, parar aquilo ali porque ela não finalizava, pegar mais dívida para ir lá e construir mais prédios e vender mais imóveis. Ela não conseguiu mais fazer esse jogo rodar. Como ela não conseguiu mais fazer esse jogo rodar, começou no final do ano passado, eu fiz um vídeo logo que saiu isso aqui, início de outubro ali de 2021, começou a acontecer o quê? Grandes incorporadoras imobiliárias começaram a dar calote. Por exemplo, a Evergrande é uma incorporadora que tem uma das maiores dívidas do planeta, cerca de 300 bilhões de dólares, equivalente a mais de 1 trilhão de yuans. Uma dívida em que ela começou a dar calote porque ela não tinha dinheiro para pagar. E por que ela não tinha mais dinheiro para pagar? Porque basicamente cada vez mais ela construía mais prédios, se endividava mais, captava mais dinheiro no mercado financeiro para ela conseguir pagar as próximas contas e aumentando, avolumando aquele volume de dívida sem fim, cada vez ficando mais endividada, sem entregar os projetos, recebendo algum dinheiro da hipoteca de quem estava comprando aqueles imóveis, só que você recebe um pouco e gasta muito mais para erguer aquele prédio, né? Você vai receber lá no longuíssimo prazo. Só que ela não conseguia mais pegar outros empréstimos mais longos para pagar as dívidas mais curtas. Então, a Evergrande foi o primeiro caso, mas várias incorporadoras começaram a dar calote e não conseguiram pagar as suas dívidas. Tanto que a Moody's, que basicamente é uma das empresas de maior renome, empresas de classificação de risco, eles foram lá e avaliaram as maiores incorporadoras da China, aquelas que entregavam um rendimento mais alto, que tinham esse mesmo perfil, por exemplo, da Evergrande, e eles, para 91 delas, eles reduziram o grau de classificação de risco, ou seja, eles constataram que eram incorporadoras e empresas mais arriscadas com maiores chances de dar calote. Só para você ter uma ideia, em 9 meses eles deram 91 downgrades, que basicamente eles reduziram a nota de segurança, digamos assim,
de 91 incorporadoras, sendo que nos 10 anos da década passada, eles só tinham feito isso 56 vezes. Em 9 meses, eles fizeram isso para 91 incorporadoras. E para quem eram esses empréstimos aqui? De quem era esse dinheiro? Basicamente, grande parte desses empréstimos era de investidores, uma outra boa parte, investidores locais, tinha pouco dessa dívida era em dólar, a maioria era em próprio yuan para chineses, tinha parte das dívidas que eram para bancos na China, só que os bancos na China não estavam recebendo o dinheiro que precisavam receber. Só que isso vai fazer um problema financeiro surgir e acontecer. Uma crise imobiliária, você pode ver em 2008, que aconteceu nos Estados Unidos, geralmente gera uma crise no mercado financeiro. E como as incorporadoras não estavam pagando suas dívidas nem para os investidores nem para os bancos começaram a sofrer um processo de insolvência. Ou seja, eles não tinham dinheiro suficiente para as pessoas irem lá sacar os seus recursos, transferir os seus recursos, porque basicamente não estava entrando dinheiro ali do pagamento das dívidas das incorporadoras. Tanto que em abril desse ano, 4 meses atrás, 5 meses atrás, já começou a acontecer um congelamento de contas bancárias na China. E gerou diversos protestos, tanto que a gente tem aqui protestos na China, nessa província de Henan, que basicamente o governo da China disse, houve uma fraude bancária, a gente vai congelar esses recursos das pessoas para a gente investigar e ver o que aconteceu. Até traçaram ali um limite que, poxa, cada um receberia até 75 mil yuans, tinha gente que ia perder dinheiro porque foram constatados ali algumas irregularidades. Foi feito um discurso desse e o pessoal foi para as ruas, o pessoal foi protestar. Você pode ver algumas imagens aqui de centenas e centenas de pessoas protestando na China, o que é algo totalmente não aceito dentro do território da China, e você vai ver a própria retaliação dos, não sei se posso dizer policiais, ou basicamente das autoridades chinesas. Dá uma olhada. Aqui você consegue ver a quantidade de pessoas protestando, e logo na imagem a seguir, você vai ver aqui as pessoas ali de branco e preto indo lá para tentar neutralizar no sentido não de matar, mas no sentido de fazer com que as pessoas parassem com aquele protesto. Olha só essas imagens, que horror. Pessoas que, poxa, estavam com seu dinheiro congelado, isso aqui aconteceu em julho, tá? Em julho, 10 de julho começou isso daqui. Então você tem abril, maio, junho e julho. Já estavam há meses com as pessoas não podendo mexer no seu dinheiro, não mexer nos seus recursos, porque estava congelado nos bancos. E é óbvio que isso só vai agravar o problema, porque basicamente, olha só, as incorporadoras não pagavam os bancos não tinham mais dinheiro para deixar as pessoas movimentarem, que na verdade o dinheiro era das pessoas, só que o dinheiro das pessoas foram emprestado para as incorporadoras e elas não pagaram. Se isso não aconteceu, as pessoas não têm mais dinheiro para pagar as hipotecas. Lembra que elas compraram e emitiram dívida para comprar esse monte de imóveis aqui? Elas não tinham mais dinheiro para pagar essas dívidas agora. E começou a acontecer um boicote a hipotecas, isso aqui é super recente, um boicote a hipotecas que já ultrapassa a casa dos 145 bilhões de dólares, que vai chegar próximo a 1 trilhão de yuans. Centenas de proprietários, eles não conseguiam, em um primeiro momento, pagar, e depois eles começaram a ficar insatisfeitos por conta dos juros das hipotecas, dessa impossibilidade de mexer nos seus recursos e das próprias obras inacabadas, porque eles estavam lá pagando algo que nunca era finalizado. Outras pessoas compravam, até essas mesmas pessoas compravam outros imóveis, aqueles eram deixados a ver navios, não tinha ninguém mais trabalhando naquela obra, as pessoas estavam construindo e erguendo outros prédios, e isso basicamente não tinha um fim. Então centenas de proprietários insatisfeitos deixaram de quitar os financiamentos após os projetos de construção de novos imóveis serem interrompidos. Era isso que eles faziam, gente, na cara dura. Interrompiam o projeto, começavam um novo, e era uma bolha que ia inflando e cada vez aumentando ainda mais. Tanto que o governo viu a situação aqui de colapso social, que é algo totalmente não aceito na China, e eles tiveram que tomar alguma providência. E o que a China está fazendo agora? A China adiciona 1 trilhão, super recente isso daqui, de yuans em pacote de estímulo à economia do país. As medidas visam conter os impactos dos lockdowns, certo? E da crise no mercado imobiliário local. Por quê? A China, ela trabalha com uma medida assim, de restrição de nível 0 de Covid. Então, basicamente, a gente teve agora, poucos dias atrás, a gente teve 1.000 casos de Covid na China. Eles deixaram 20% de toda a população da China, mais de 200 milhões de pessoas, população ativa que trabalha, mais de 200 milhões de pessoas em lockdown, seja lockdown parcial, seja lockdown total. E isso ferra a capacidade produtiva do país. Basicamente, a economia não consegue gerar riqueza, as pessoas não conseguem extrair tanta renda, e basicamente você coloca o país em um colapso social e econômico já no meio de uma fogueira
né, no mercado imobiliário e no mercado financeiro. Então imagina, você não consegue nem gerar renda, você não tem acesso ao seu recurso, ao seu dinheiro, porque alguns bancos dessa província, isso pode se espalhar para outras províncias, você não conseguia acessar o dinheiro que já era seu, que estava depositado no banco. Ainda tem essa política de restrição na China ao Covid, que tem lockdown a qualquer número de casos, bateu 1.000 casos, já tem lockdown total em diversas áreas da China. Então todo esse colapso que você tem acontecendo, isso está gerando essa queda no PIB da China, está gerando um problema no mercado imobiliário, está gerando um problema no mercado financeiro, no sistema financeiro. Isso tem tudo a ver com uma preocupação de piora da economia global, de piora das ações no mundo todo e de piora das ações da economia aqui no Brasil. Vinícius, o que tem a ver a China com o Brasil? Talvez você saiba, talvez não, mas 30% das exportações do Brasil vão para a China. 30%, quase um terço. Se a economia chinesa ela vai mal, as pessoas estão empobrecendo, as pessoas estão com o poder de compra diminuindo. Se você tem um mercado imobiliário entrando em colapso, talvez você saiba, talvez não, mas desses 30%, 10% do que é exportado do Brasil para lá é minério de ferro. Menos minério de ferro vai ser solicitado, vai ser demandado. Então, a gente já pode ver o que está acontecendo aqui. Ó. A gente viu que o minério de ferro chegou a ser cotado a $215 aproximadamente, lá em maio de 2021, e hoje já está 105. Então, a gente vê uma queda de mais de 50% no minério de ferro. Se a cotação do minério de ferro está caindo, o que acontece? As próprias empresas que trabalham nesses setores de mineração, de siderurgia, de metalurgia, o que vai acontecer? Elas vão vender os seus produtos por um preço muito inferior, um preço muito mais baixo. Isso diminui o lucro das empresas aqui no Brasil, mas também diminui a arrecadação de tributos pelo governo federal. Só que mais que isso, se você tem o mercado imobiliário sendo fragilizado, acontece que o mercado imobiliário chinês ele não vai demandar tanto minério. Então, se não vai demandar tanto, além de vender a um preço mais baixo, você vai vender uma menor quantidade, o que diminui ainda mais o lucro dessas empresas e o que diminui ainda mais a arrecadação de impostos por parte do governo federal. E você pode ver muita gente braba, triste com as ações da Vale, mas é isso que acontece, gente. As ações da Vale estão basicamente acompanhando a queda que aconteceu no minério e antes estavam acompanhando a alta que a gente viu no minério acontecendo ali até o meio do ano passado. Se você tem basicamente uma menor arrecadação de impostos por meio da exportação, pode ser que o governo não tenha dinheiro para pagar todas as suas contas. Se o governo não vai ter dinheiro suficiente para pagar todas as suas contas, o que ele vai fazer para conseguir ter mais dinheiro? Várias coisas podem ser adotadas. Historicamente no Brasil, o que geralmente se faz, tá? E eu não quero que esse chat aqui, que esses comentários virem um jogo político, não tem nada a ver com isso, mas geralmente o que se faz é aumento de carga tributária, aumento de imposto. Então, acaba que isso impacta definitivamente aqui na economia do Brasil também. Se você chega a ter esse tipo de movimento na economia brasileira, isso vai mostrar para os investidores estrangeiros um aumento do nível de risco por aqui. E mais, se você tem a economia chinesa indo mal, isso acaba de uma forma ou de outra impactando a economia global, o que tende a aumentar a taxa de juros nos Estados Unidos. Aumentando a taxa de juros nos Estados Unidos, a gente vê um fortalecimento do dólar no mundo inteiro, e se a gente vê um fortalecimento do dólar no mundo inteiro, a gente vê o custo da dívida, das dívidas atreladas ao dólar encarecendo para absolutamente todo mundo, não vai ser diferente com o Brasil. Então você vê que a China ela tem uma relação comercial com o mundo inteiro, com o Brasil muito relevante, 30% das exportações vão para lá, e a pior coisa que pode acontecer para a economia brasileira, para as ações do Brasil, é justamente um aprofundamento da crise na China. Estados Unidos, ok, a gente exporta 10% da nossa exportação vai para os Estados Unidos. 30% vai para a China, então uma crise na China é muito pior. E olha que eu falei só no mercado imobiliário, mas acaba que você diminui a demanda por todos os produtos que são exportados para lá, que não é só, tem alimentação que é exportado para lá também, tem carne que é exportada para lá também, tem frango que é exportado para lá também, tem uma série de restrições, uma hora dá restrição, uma hora volta, mas tem diversos produtos. O principal, sim, isoladamente é minério de ferro, mas você tem uma série de produtos que vão passar a ser menos demandados, por conta disso o preço cai, a arrecadação já cai, as vendas vão cair porque a demanda é menor, a arrecadação do governo cai ainda menos, isso pode gerar problema para o nosso país. Então China e Brasil tem muita coisa a ver, e esse é mais um fator de risco para você prestar atenção e não cair nessa historinha de que o Brasil é a menina mais bonita da sala, o Brasil é o momento óbvio que as ações vão se valorizar. Presta atenção na realidade.
O risco muito está ligado ao mercado externo. A economia no Brasil vai bem relativamente falando, está fazendo dever de casa internamente, mas você tem o risco dos Estados Unidos, publiquei um vídeo ontem sobre isso. Hoje estou publicando esse vídeo sobre a China, você tem um grande risco de uma crise na China que afeta frontalmente o nosso país. Então, se você investir em ações sem investir também em anti-ações, desculpa, você é um grande apostador, você é uma grande apostadora, você está brincando de investir, você está apostando. E, poxa, torço para que dê certo para você, mas é mais provável que não dê, seja agora, seja depois, porque uma hora vai dar problema, uma hora vai dar zebra, uma hora vai vir uma surpresa, um novo movimento como que está acontecendo agora, o que nem era esperado isso no início do ano, essa questão da China, tinha um burburinho ali sobre a Evergrande, incorporadoras, eu mesmo fiz uma live lá em outubro do ano passado, mas não era um fato consolidado, agora já existe. Preço dos imóveis caindo, venda dos imóveis caindo, construções caindo, obviamente, porque as incorporadoras não conseguem pegar mais dívida. Então você tem todo o mercado sendo desestruturado, mercado financeiro sendo levado junto, e isso com certeza nos próximos meses vai afetar o nível da exportação, vai afetar a arrecadação e afeta a economia como um todo de uma forma geral. Você precisa investir na bolsa, sem dúvidas, é uma grande oportunidade, se você também investir em anti-ações e não somente em ações. Se você não sabe o que são anti-ações, como investir, para que você consiga efetivamente lucrar nas altas e nas quedas da bolsa, está começando agora nos próximos dias, agora mesmo, um evento online, gratuito e sem enrolação, onde eu vou mostrar o passo a passo que faz qualquer pessoa lucrar tanto nas altas quanto nas quedas da bolsa. Eu não aguento mais ver gente perdendo dinheiro na bolsa. E não aguento mais também ver algumas pessoas com excesso de autoconfiança achando que vão ganhar dinheiro, só que vão quebrar a cara, seja agora, seja em breve. Você precisa investir com sobriedade. Só assim você consegue ter consistência de resultado e multiplicar o seu dinheiro com previsibilidade no longo prazo. Se é isso que você quer, previsibilidade, consistência, multiplicar o seu dinheiro sem medo de passar por grandes quedas, lucrando nas altas nas quedas da bolsa, participa desse evento gratuito que é para você, certo? Porque esse é um evento que tem início, meio e fim. Toda a minha equipe vai estar concentrada em ajudar todos os participantes. São milhares de pessoas que já se inscreveram. E você vai sair de lá apto a ter os seus primeiros resultados. A gente está fazendo a nossa parte. Muitas pessoas vão começar a ganhar dinheiro independente do que acontecer agora. Independente do evento em outubro, independente de quem assumir a partir de janeiro do ano que vem, independente de contexto internacional. Se você vai ser uma dessas pessoas, eu sinceramente não sei. Recomendo que você clique no link que está aqui embaixo na descrição desse vídeo. Primeiro link, o bem de cima. Faça uma inscrição gratuitamente, coloque o seu e-mail. Colocou o seu e-mail, entra no grupo VIP no WhatsApp e receba os materiais complementares e extras que vão por lá. Esteja atento no e-mail, no WhatsApp, porque a gente vai mandar conteúdo, alguns vão ser separados, não vão ser para os dois locais, mas conteúdos importantes para você conseguir lucrar nas altas e nas quedas da bolsa, tá bom? Recado dado, espero que você tenha ciência do risco que a gente tem por agora, vejo muita gente eufórica, estou tentando te ajudar, gostaria de trazer boas notícias, mas a gente tem muito risco no radar e você precisa estar ciente disso, tá bom? Se você gostou desse vídeo, clique em curtir, gostei, compartilhe com outras pessoas, se inscreve no canal, ativa o sininho e eu te vejo no último evento sobre investimentos da sua vida. Eu quero te ver sempre em alta. Agora, eu faço 50%. Os outros 50% é com você. Clique embaixo, te inscreve e eu te vejo lá.